Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a aula de hoje vai ser a arte de Michelangelo. Muito bem, a nossa intenção nessa aula não é explicar para vocês um pouco sobre a vida e tudo mais, a escola que Michelangelo participou. Na verdade, a minha intenção nessa aula é mostrar para vocês alguns traços técnicos que Michelangelo utilizou para aplicar em suas obras. Então, a minha intenção aqui não é criticar e nem adorar Michelangelo, mas sim mostrar para vocês quais características que mostram a importância dele no decorrer da história da arte. Algumas características que praticamente mudou totalmente o rumo da história da arte. Ok? Então, antes de mais nada, vá aqui, se inscreva no meu canal e qualquer dúvida que você tiver durante a aula, pode colocar nos comentários que eu respondo ou pode mandar e-mail aqui no nosso suporte, beleza? Então vamos lá. Se você quiser, se você está nessa aula para saber um pouco mais sobre a história de Michelangelo, a sua história de vida e tudo mais, eu vou deixar aqui o link de uma aula minha que eu tenho sobre a vida de Michelangelo em si. Lá eu foco somente na história, onde foi criado, até como ele chegou até Florença e tudo mais, ok? Então, esse ponto aqui vocês vão ver na aula da biografia dele. Agora aqui vocês vão ver as características artísticas que existem em Michelangelo, ok? Então vamos lá. Muito se fala sobre a famosa Capela Sistina, obra que de fato Michelangelo gastou muito tempo da sua vida. Mas afinal, o que fez Michelangelo ser tão importante assim para o desenvolvimento da história da arte? Né? Então vamos lá. Primeiro ponto, ele renovou completamente as técnicas artísticas. Ele e Da Vinci dialogavam muito. Né? Então o que você vai encontrar aqui? Muita característica de Michelangelo é parecida com o Da Vinci, porém, muitas características de Michelangelo contradizem Da Vinci. Então, qual ponto crucial você pode enxergar aqui? Vamos lá, prestem bastante atenção. Michelangelo está vindo numa escola de renovação técnica. Renascimento, tudo está acontecendo, e inovação científica, tecnológica, filosófica, o mundo está virado do avesso. Ele vai pegar tudo isso e vai colocar numa obra de arte. Aquela preocupação clara sobre o que é belo, apresentar o que é belo, tal, que a Idade Média antiga tanto discutia, eles continuam com essa discussão, ok? Mas, entretanto, todavia, esse debate sobre o belo se transforma não mais tanto na essência da obra, mas na sua técnica. Então, como assim? Ele quer trazer a questão técnica da obra. Então, o belo é transformado somente na questão de beleza estética. Para vocês terem uma ideia, eu vou deixar aqui também uma aula que eu dei sobre a filosofia do belo, porque se você quiser de fato entender uma filosofia que tem por trás, um conceito claro de belo e tudo mais, você vai ver de fato como que a filosofia trabalha isso. Então, o que eu vou trazer aqui na aula? O que Michelangelo fez, que ao as pessoas olharem uma Capela Sistina, elas se encantam, mas ao mesmo tempo que se encantam, elas se sentem incomodadas com algo. Porque esse algo que Michelangelo traz, se é bom ou ruim, esse incômodo que eu tô falando não é um incômodo de tipo, isso tá me atrapalhando. Não. É um incômodo tipo, cara, eu tô querendo entender um pouco isso aqui, sabe? É de fato uma incógnita que Michelangelo deixa em suas obras por querer. Então, agora eu vou trazer para vocês o contexto histórico disso. Né, o porquê que isso de fato foi tão impactante para a história da arte. Então vamos lá. Primeira coisa que ele traz nas suas obras que contradizem o que a Idade Média tinha trazido até então.
Nós vamos trabalhar aqui 4 características. Então vamos lá, a primeira delas é a desordem. Claro, é simétrica? Sim. Tem dimensão? Tem. Tem tridimensionalidade? Tem. Mas a desordem que eu quero dizer aqui é que quando as pessoas se chocam com uma pintura ali de Michelangelo, principalmente na Capela Sistina, elas têm dificuldade de entender aonde a obra começa e onde ela termina. A pessoa olha, vê toda aquela técnica, mas para ela compreender a essência daquela ação que está sendo mostrada, ela precisa de muito esforço. Então essa desordem que eu quero dizer é uma desordem no sentido de não ser claro, não ser evidente a posição que Michelangelo quer apresentar ali. Ok? Então, quando ele apresenta isso, ele apresenta fisionomias estéticas que dá para você fazer recorte. Então, por isso que você só vai conhecer a Capela Sistina de fato quando você for lá ver. É muito difícil você conhecer a Capela Sistina por um todo, só quem vai lá. O que vocês vêem na internet? Recortes da Capela Sistina. Por exemplo, a parte de Adão com Deus, a parte do inferno que ele representa, uma parte ou outra específica de alguma figura histórica que ele coloca dentro da Capela Sistina. Por quê? Ele faz isso por querer. Ele quer, de fato, que a Capela Sistina se torne várias obras em uma só. Então, por isso que dá essa certa desordem. Que você olha e fala assim, meu Deus, ele quer representar o que aqui? De todas, o que é mais principal? Você sabe qual é, porque você já viu várias vezes na internet que a figura mais propagada da obra de Michelangelo é a figura de Adão, com Deus. Então, mas se você não tivesse conhecimento prévio nenhum, você chega na Capela Sistina, você olha, você vai ter uma certa dificuldade de compreender aonde que é o centro da obra. Isso, de fato, é uma característica não só de Michelangelo, mas de um todo, né, de alguns outros pintores da época renascentista. Isso daí é uma das características que para quem aqui é crítico da arte, consegue enxergar um pouco melhor. Ok? A segunda característica de Michelangelo, essa daqui todos fizeram praticamente no Renascimento, ok? Mas Michelangelo se tornou, quase todos na verdade, mas Michelangelo se tornou a figura principal desse tipo de obra, tá? Que é a obra Davi, por exemplo, a escultura Davi dele representa bastante isso, que é o nudismo. Gente, na história da arte, o nudismo vem aparecer agora. Para a época, isso é impactante sim, ok? Mas peraí, professor, então você está querendo dizer que na Idade Antiga, né, lá na Grécia, não tinha nudismo? Nudismo, muito pouco. Você vai ter seminu, você vai ter os homens que estão representando lá os músculos, eles estão mostrando a beleza do corpo humano, mas normalmente estão com uma tanga, eles não apresentam suas genitais, por exemplo. Agora aqui, eles apresentam de fato uma genital. Eles querem de fato mostrar algo assim. Isso aí é uma das características que nós vamos trabalhar nas próximas, né? Mas esse nudismo, ele acaba se tornando tão evidente nas obras dele, que, por exemplo, né, um fato histórico interessante para vocês se recordarem, ou para vocês saberem, caso quem não saiba. Depois que ele terminou de pintar a Capela Sistina, o Papa da época questionou ele de muita coisa, de muito erro teológico, que a gente vai trabalhar no terceiro ponto, mas também de muito erro moral. No que sentido? Ele ter pintado figuras nus dentro de uma igreja, de um templo religioso. Isso não era muito bem visto, né? Isso, na verdade, até hoje não é bem visto. Se você pintar uma figura nu numa igreja, isso daí, de fato, acaba se tornando uma afronta, uma coisa muito incômoda. Michelangelo não gostou dessa exortação. Ele não gostou, não é à toa que ele não mudou.
Ele falou, essa é a minha obra. Essa é a minha característica. Vocês me contrataram, é assim que eu pinto e é assim que vai ficar. Não é à toa que lá na frente, alguns anos depois, Fra Angelico, outro pintor, ele vai colocar roupa nas pinturas da Capela Sistina. Alguns personagens específicos que estão mais escancarados. Né? Então, o nudismo ele se tornou algo de fato característico daquela época. Né? Mas peraí, professor, o que o senhor diz que pode ser o surgimento dessa arte nudista dentro do Renascimento? Que nós podemos puxar a uma terceira característica, né? Que é a característica do humanismo. Né? Eu acredito que seja por isto, não é por uma maldade. Não é que Michelangelo quis afrontar o Papa, quis afrontar a igreja. Não, é que a filosofia que ele seguia na época era a filosofia humanista, que é uma representação do homem, que é uma elevação do homem, é você exaltar o homem como um todo. Homem que eu digo aqui é o ser humano, tá? Filosoficamente. Então, quando você retrata essa realidade, você quer retratar uma realidade dessa, tu tá comprando uma briga muito séria para aquela época. Isso eu quero deixar muito claro para vocês, eu quero que vocês levem para o resto da vida. Isso não quer dizer que Michelangelo era ateu e muito menos uma pessoa descrente. Ou muito menos uma pessoa que não seguia a fé católica, por exemplo. Ele era católico de batismo, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que quando esse humanismo é você colocar a obra acima do Criador. Né? Deus, ele está ali para esses homens. Mas eu devo exaltar o homem. Não é à toa que na filosofia, isso a gente vai ver numa próxima aula de renascimento filosófico, mas é uma característica individualista, é uma característica do egocentrismo, é você trazer este ego, é você trazer este orgulho, é você trazer esta foco no homem, o foco de estudo é o homem, a anatomia humana. E, de uma forma geral, você coloca a exaltação do ser humano. Materialmente falando, assim, de corpo físico, mas também do pensamento humano. Deus, ele está ali ainda. Ok? Então nós não podemos colocar esse pensamento renascentista como um ateísmo, de forma alguma. A gente não pode cair nesse erro. Eu só estou querendo dizer que o homem começa a ser mais exaltado do que Deus na arte. Isso eu não estou querendo dizer que a fé de Michelangelo era questionável. Pode ser que sim, sim, mas também pode ser que não. Nós não podemos subjugar isso, tá? Então, eu só estou querendo dizer isso, que durante a arte, na apresentação artística, tu vai ter, de fato, uma característica mais voltada ao ser humano e não a Deus, ok? E a quarta característica que eu queria trazer aqui é essa fuga do belo no sentido teológico. Como no Renascimento você está, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui, você está aprimorando, né? Você está trazendo uma técnica diferente, uma característica diferente aqui, mas você não está perdendo o contexto de fé, um ambiente cultural cristão, você começa a ter uma certa divergência com a teologia. Então, por exemplo, você vai ter uma sequência de aula que eu fiz anteriormente, que é o renascimento artístico, que é Trecento, Quattrocento, Cinquecento. Michelangelo está no Cinquecento, né? Essa aula, eu acho muito interessante essa aula, porque ela retrata um pouco sobre isso que eu estou falando. De que eles não perdem uma questão de fé, mas eles também perdem uma questão de fé porque eles estão focados na técnica. Então, como eu te explico isso que em Michelangelo, que é a nossa aula? Você percebe alguns princípios teológicos que vão se perdendo. Por exemplo, teve que arrumar a ideia de Adão e Deus, que Michelangelo pintou de uma maneira, colado o dedo, teve que separar.
Entende? Então, por quê? Porque o homem e Deus, o pecado original separou o homem de Deus. Então, ou seja, muita coisa se deixa passar. Muita coisa é representada de uma maneira artística não fiel àquilo que realmente era para ser apresentado. E isso foge do conceito básico de belo. Que o conceito básico de belo é você representar a essência daquilo que tu quer pintar. Então, se eu estou querendo pintar uma caveira, eu tenho que representá-la, eu tenho que pintá-la de ponto que quando você olhe para ela, você consiga compreender que ela é uma caveira e ela vai te transmitir o real significado dela. Então, Da Vinci, como ele está tão preocupado com a técnica, a simetria e tudo mais, ele não se atenta a alguns pontos teológicos. Michelangelo, então, ele acaba passando por esta... Passa batido, eu gosto de falar assim, acaba passando batido essa questão. Como eu disse, pelo amor de Deus, não estou querendo dizer que ele fez isso de uma maneira proposital. Ele foi educado, foi o jeito que ele se formou. Então, por exemplo, se eu estou dando uma aula aqui para vocês, essa aula que eu estou dando é do jeito que eu aprendi, pelas fontes que eu pesquisei, da forma que eu estudei. Então, pode ser que quando eu tiver um outro conhecimento, eu aprimore a minha aula e por aí vai. Então, ou seja, Michelangelo está apresentando o que ele estudou. Ele está apresentando o que ele tem de bagagem intelectual e de fé daquilo. Esse é o problema que acontece na arte depois do Renascimento. Que a arte ela começa a se tornar não só um hobby ou um apostolado, ela se torna um emprego, ela se torna um ofício. E a partir do momento que se torna um ofício, você pinta aquilo que pagam para você pintar. Então acaba perdendo um pouco a profundidade. É a mesma questão se eu for um artista, você pedir para eu pintar uma imagem de Buda. Eu posso pesquisar, me aprofundar e estudar, mas em matéria de fé, eu vou faltar com algo nessa pintura. Porque que eu não tenho uma fé, eu não sigo esta fé. Então, detalhes dessa essência de Buda eu vou perder na minha obra. É isso que eu estou querendo mostrar. Michelangelo, por ter focado tanto na técnica em sua formação, ele acaba perdendo esses contextos essenciais. Então, por que eu citei o termo teologia aqui como carta característica? Porque como no Renascimento ainda se continuou tendo uma predominância do mecenato cristão, de 90% das obras ainda tinham representações cristãs, você vai perdendo de fato uma essência. O foco da obra acaba se perdendo um pouco, e Michelangelo, por ser um dos Cinquecentos mais antigos, acaba se tornando a grande figura predominante nesse tipo de arte, desse rompimento com a profundidade teológica. Ok? Enfim, isso não quer dizer que as obras dele não têm uma profundidade teológica. Naquilo que ele já tinha de conhecimento prévio, ele consegue representar. Mas agora, em alguns outros pontos, claramente, vai existir uma falha. Ok, meu povo? E aí, o que acharam dessa aula? Gostaram? Coloca aqui nos comentários críticas, sugestões, elogios, enfim. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as aulas aqui do canal Alexandria. Ok? Então eu te agradeço por estar aqui e ficar aqui. Não deixe de curtir esse vídeo também, por favor, que me ajuda bastante. Eu te espero agora na nossa próxima aula.